Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, né, esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, né, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos iniciar cantando a canção que foi feita em homenagem ao mentor da casa, Padre Germano. Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigada. Vamos fazer agora uma prece, ou a página de abertura antes da prece, tá? Foi aberta ao acaso e tem como título Força da Fé. É uma mensagem de Joana de Ângeles, né? Recebida pelo nosso querido Divaldo Franco. Toda vez que a gente ouvir o nome do Divaldo, que a gente eleve uma prece para ele, para a recuperação dele, né? A fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante barco sem bússola em oceano imenso. Quando bruxeleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com lógica de raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, né, para a fé, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita-a mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes, que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás nos tentames da evolução.
Conforme a intensidade da tua fé, agirás fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Bom, essa aqui já caiu outro dia. Então é sinal de que a gente precisa ouvir de novo. Porque às vezes a gente está num momento tão difícil, né? Aí que as pessoas dizem assim, tenha fé, tenha fé. Aí é muito fácil falar, né? Mas a fé tem que vir de dentro do coração. Ela não é um remédio que a gente compra e toma, né? É uma conquista. É uma conquista de cada um de nós. E a gente só vai ter essa fé quando a gente tiver a confiança em Deus e em Jesus. Porque nesse momento a gente vai acreditar que realmente as coisas se transformam. E hoje eu tenho um grande exemplo para isso. Há um mês, mais ou menos atrás, né, quando a gente estava preparando as cestas, começando a preparar as cestas de Natal, né, Fábio e Dani, a gente olhou para as nossas prateleiras lá de cima e elas estavam vazias. Vazias. E aí a gente ficou, né? Meu Deus, meu Deus. E Germano só está ali dizendo assim, calma, espera, né? E, gente, hoje, e ainda faltam algumas cestas para entregar, entregamos o dobro do que a gente costuma entregar. E ainda recebemos, vocês viram ali nos bancos? Recebemos legumes e frutas. Recebemos numa quantidade tão grande que podemos dividir com os nossos irmãos da Associação Vicente Moretti lá em Bangu, que necessitam também muito, porque era coisa demais. Então, assim, o que a fé de todos nós do Aprendizes fez? Moveu a montanha, como disse Jesus, né? E também a nossa campanha de Maria de Nazaré para as nossas assistidas, né? As gestantes. Também recebemos coisas, né, Carlinhos, que a gente nem imaginava. E aí está o exemplo da fé. Tenhamos fé, porque não estamos desamparados nunca, nunca. Então, que a gente persevere, que vai chegar. Às vezes não chega como a gente gostaria, como a gente imagina, mas chega como a gente precisa. Então fica aí, desculpa, eu até me excedi um pouco, mas era importante falar isso, né? E o nosso agradecimento a todos que estão aqui, que colaboraram, a todos os que não estão aqui, aos parentes, né? Que a gente foi feita uma corrente, né? E pessoas que nem nunca vieram à nossa casa, que estão distantes da nossa casa, colaboraram, amigos, né, de trabalho do grupo aqui do Aprendizes, enfim. Então, hoje, a nossa prece, que eu vou fazer agora, né, vai em agradecimento para essas mãos generosas, mãos e corações generosos, que propiciaram essa bênção que recebemos hoje, nesta noite. Então, agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus, a Germano, as falanges de Bezerra de Menezes e de Eurípides Bassanufo, que estão sempre conosco, e eu sei que todos eles trabalharam e foram encaminhando tudo que a gente precisava. E graças a eles, né, e a essa certeza que nós tínhamos de que iríamos conseguir, agradecemos por todas essas cestas que estão sendo distribuídas nesta noite. Pedimos também, neste momento, por todos nós que aqui estamos, que necessitamos muito do amparo de Deus e de Jesus. Pedimos por todos os nomes que foram colocados ali nas caixinhas. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas, né? Pedimos pelos irmãozinhos desencarnados que necessitam de tratamento e que foram trazidos à nossa casa essa noite. Pedimos pelo nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra, que seja inspirado, intuído pelos bons espíritos para trazer para nós aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.
Cris, com você, meu querido. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. O nosso estudo, página de abertura, ao acaso, mas nada é por acaso, falando sobre a fé. E novamente o assunto. Olha só. A fé transforma montanhas. Eu já compartilhei esse estudo um certo período, mas a fé é algo que a gente tem que exercitar todos os dias, né? A gente não pode perder as esperanças. Então a fé, a gente pode falar, eu sei o que é fé. Eu sei o que é fé. Eu sinto fé. Né? Outras pessoas dizem, não, a minha fé é maior, eu creio. Mas como a gente sabe que a nossa fé realmente ela é válida? Né? Que ela está sendo verdadeira. Porque fé, até pouco tempo, foi até moda, né? De escrever na camisa, tatuagem no pescoço, no dedo, fé. Então escrever é muito fácil. Postar, vestir uma camisa com a palavra fé é fácil. Que a gente compra na esquina, a gente vai em outra pessoa e desenha no corpo. Mas é a fé, o que a gente sente no coração. Onde a gente encontra ela? Né? Então a fé ela se encontra onde está a nossa crença, a nossa esperança, seja numa casa espírita, seja em outra denominação religiosa. Né? Então a fé ela vai muito do entendimento de cada um. Então o que eu entendo de fé, a dona Rosa pode entender diferente, né? Mas e uma outra pessoa também entende fé, né? Porque a palavra diz, basta a fé do tamanho de um grão de ervilha que ela transporta uma montanha de um lado para o outro. Né? E começando até um caso curioso de um amigo meu, que ele é muito estudioso da Bíblia, não importa falar a denominação, que eu até pouco tempo procurando uma nova oportunidade de trabalho, eu falei assim, tomara que Deus me ajude para tocar no coração de alguém e lembrar de mim. E ele, muito estudioso da Bíblia, virou e falou assim, mas imagina se Deus se preocupar com todo mundo. Ele sabe que você precisa. E eu fiquei assim, nossa, a pessoa sabe de Gênesis, Apocalipse, após Apocalipse. Aí eu falei assim, mas no meu estudo, lógico, sem discutir, porque eu não ia discutir mesmo. Não estava no clima de discutir. Mas discutir no bom sentido, né? Mas eu falei assim, é curioso, porque na minha doutrina espírita, a qual ele não acredita, diz que a prece é um momento de pedir, de adorar e de agradecer. A prece é um momento que a gente reconhece que Deus é maior que nós. Porque não adianta a gente ter nosso orgulho, a vaidade, a prepotência, a riqueza, a beleza, e se a gente não reconhecer o Deus como nosso Salvador, como nosso Pai Supremo, onde está a nossa humildade? Mas eu comentei, ele ficou calado, eu pensei, realmente, todos nós, né, somos milhões e milhões, aliás, né, o número exato, enfim, milhões de brasileiros, de pessoas no mundo inteiro, que precisam de um emprego, né, que pedem um emprego. Milhões e milhões de pessoas que pedem uma saúde perfeita. Né? Milhões e milhões de pessoas que pedem tudo a Deus. Então, como a Deus seguir a cada um deles? Né? Deus seria mal por ele não ajudar a todos? Né? Vamos imaginar, vendo a nossa irmã com a camisa do tricolor ali, imagina no jogo de futebol, graças a Deus, então o jogo vai dar sempre empate, porque os dois lados, os dois times pedem, né? Então daria sempre empate, ninguém ganharia. Mas nós sabemos, né, que é de acordo com a nossa benevolência, com a nossa capacidade de ser humilde, que a gente tem o nosso benefício. Então tudo que a gente passa é por experiência, para amadurecimento, é para a gente aprender com aquilo, por mais doloroso que seja, a gente tem que manter firme e forte a fé no Pai maior. Então, o que é a fé? No livro dos Hebreus ele diz, a fé é o modo de já possuir aquilo que se espera, é o meio de conhecer realidades que não se veem. Então a fé, a gente já pode imaginar o que a gente precisa, o que a gente quer, né? Porque falar da boca para fora é fácil, eu tenho fé. Mas se eu procuro, como comecei o exemplo de uma oportunidade de emprego, né? Eu preciso me aperfeiçoar, estudar um pouquinho mais, fazer um curso, pedir ajuda de amigos, sim, porque naquele momento eu penso, um amigo sabe que você precisa de um trabalho, então naquela oportunidade, não, o cristiano cabe bem nisso, então se lembrar de você, né? Como a minha mãe sempre diz nas orações dela, rezando o texto dela, fala, que a Nossa Senhora abra a mente de quem está dando emprego. Para que antigamente chegava o telefone, né? Hoje em dia é tudo por e-mail, por WhatsApp, por outra rede social.
que chegue até você. Então, assim, é uma fé que ela tem, né, rezando o texto, e não há nada além de nada mais do que isso, porque é um agradecimento, mas que alguém se lembre que naquele momento eu seja agraciado com um emprego. Então a gente tem que pensar mais adiante. Se a gente precisa de saúde, a gente precisa se cuidar, tomar o medicamento dos médicos da terra, né, como também pedir a Deus a melhora, e a gente ter a força de vontade de melhorar. Porque se a gente tem um mau hábito que prejudica o nosso corpo físico, e que a gente precisa do corpo físico como meio de transporte, né, para transportar o nosso espírito enquanto encarnado, a gente precisa fazer dos meios de que a gente possa se melhorar. Teve um episódio que a minha irmã, há quase 6 anos, que ela ficou no hospital, teve um parto, foi muito demorado, 8 horas, né, que seria ter que ser natural, e eu falava com ela, por mais que seja dolorido, já pensa amanhã você saindo com a minha sobrinha no colo. Já pensa chegando em casa. Ela, não, eu estou mentalizando. Né? Então, assim, eu tentava de uma maneira, né? Porque a gente, quando está em um hospital, né, a gente só rezar. Então, não pode desesperar. E eu falava com meus pais, calma. Ah, Nossa Senhora, me ajuda, minha mãe. Eu falo, meu pai. Até meu pai, graças a Deus, se tornou até um pouco mais orador, porque meu pai nunca ouvia rezar. Então, desse período para cá, ele se torna... que eu até hoje admiro ele falando, ai, graças a Deus. A gente tem que ter fé. E eu, né, olhar assim. Não que ele não acredite em Deus, mas de falar, né, de exercitar, de orar. Então, por esse momento que foi desafiador, foi bom, porque pôde despertar o lado mais espiritual do meu pai. Né? Então, numa forma de consolá-los, eu falava, não, vamos imaginar já, né, a minha irmã e a minha sobrinha sair daqui já, tudo bem, de bem. Então, a gente precisa enxergar aquilo que a gente precisa. Esse é o meio da gente ter fé. Né? Alguns falam assim, a gente joga para o universo, que o universo me traz. É pensar positivo. A gente tem que jogar tudo para o universo. E o universo maior que a gente tem, qual é o nosso universo maior? É Deus dentro da gente. Então a gente sempre tem que pensar o lado melhor, o lado positivo, para que essa fé realmente nos transporte além do que a gente necessita. A fé, ela tem um significado também de esperança, um otimismo, a confiança, né, de que vai dar certo. A gente tem que perseverar nessa confiança, não pode desistir. Acreditar que ela vai acontecer, praticar a fé. Eu falei, todos os dias a gente precisa praticar a fé, por mais difícil que o dia esteja. E agir. Né? A gente precisa agir. Então a gente pode orar, pedir a Deus, fazer a nossa prece, fazer nosso evangelho do lar. Mas se a gente fazer tudo isso e ficar dentro de casa e não encarar de frente os desafios que a gente tem, a fé vai ser sem ação. E a fé precisa ter ação. Então hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez, graças a Deus, na presença de Jesus. Então a fé, essa ação foi da gente sair da nossa casa e vir para cá. Sair direto do trabalho e vir para cá. Né? Deixar um compromisso de lado e vir para cá. Então essa é uma fé com ação. Né? Da gente vir à casa de Jesus e aprender mais um dia e ouvir mais uma vez uma palavra reconfortante. E eu fico muito feliz que, assim, que pelo menos uma pessoa ouça e possa transmitir para outras pessoas também. Né? A gente ter porque nós estamos aqui aprendendo, né? Somos eternos aprendizes. Então a gente veio divulgar mais a palavra de Jesus, o Espiritismo, mas que uma pessoa possa ouvir uma letra e naquele momento dar aquele clique, despertar aquela chave. Né? Como já tive de amigos chegarem assim, e eu até me surpreendi. Falei assim, nossa, aquele dia eu ouvi, você falou isso e me fez assim, graças a Deus, mas não fui eu, né? Porque a gente só repete e aumenta, né? Divulga as palavras de Jesus. Então, assim, graças a Deus, que naquele momento eu fui um instrumento na minha voz, mas poderia ser do Giovanna, da Rosa, da Ieda, do Ricardo, de qualquer um de nós aqui, ou do irmão que vem conhecendo a casa agora, frequenta, só assiste os estudos, né? De soltar naquele momento, porque naquele momento foi da pessoa ouvir isso. Então eu fico muito feliz, porque quando a gente escuta isso, não é que eu vim para transformar, que eu sou... Não, sou um grão de ervilha, pequenininho. Mas daquele momento a pessoa ter ouvido a palavra de Jesus e ter transformado ele, já é muito bom, e não faz a gente desistir, né? Faz a gente manter a nossa fé em dia.
Um minutinho. Eu agradeço a compreensão, tá? Que eu tô com a voz, hoje eu contei com a garganta assim, então eu agradeço a compreensão se ela falhar. Sobre exemplo de fé, é algo que eu sempre quis dizer, mas assim, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente tem os sonhos, né? O real significado dos sonhos. Então, os sonhos é algo um pouco bem complexo, mas que podem representar as nossas atividades durante o dia e a gente acaba sonhando com aquilo, né? Então, a gente não leva sempre o sonho como algo que seja uma previsão de futuro. Mas muitas das vezes, quando a gente está embalado na fé, confiante em Jesus, e a gente está assim com a espiritualidade, não a santidade, né? Mas assim com a espiritualidade, não, eu quero mudar, eu estou me fazendo de mudar, a gente tem essas percepções, tem os sonhos, a gente tem os sonhos, a gente tem as sensações, né? E muitas das vezes o que a gente acha, me veio no ouvido agora, eu ia para um lado, fui para o outro. Muitas das vezes, né? São os nossos bens, os nossos benfeitores que nos orientam, né? Que nos sugestionam a falar, ou a mudar de caminho, ou a gente pensar, né? Como tantos nossos irmãos falam, se a gente tem um pensamento negativo, imediatamente a gente tem que transformar para um pensamento positivo, para que a gente não possa se enveredar no caminho da mentira, do medo, do fracasso. Por que eu falei isso de sonho? Eu estou aqui na Casa Espírita desde 2018 e hoje eu me senti muito à vontade para falar, porque a fé se consolida como? Através de testemunhos, né? Hoje o nosso irmão, não sei se ele está aqui, não sei. Mas ele vindo na Casa Espírita e ele passou por uma cirurgia e falou que, graças a Deus, ele, por vir tantas vezes acreditar que seria curado, ele melhorou. Mas que ele continua vindo. Mas ele continua vindo por mérito, por agradecimento, né? Por ele gostar da palavra, né? Por ele continuar. Gratidão, né? Por gratidão. Então, assim, isso, através do testemunho, a gente fortalece a nossa fé, né? E referente assim, quando eu vim para cá em 2018, eu sempre quis conhecer o Espiritismo, mas eu nunca tive a oportunidade de achar uma casa onde como é que você sabe, né? Então, assim que eu entrei aqui, eu nunca vim no intuito eu, cristiano, nunca vi no intuito de receber uma psicografia, né? Ou alguém falar algo para mim, porque eu tenho uma tia que já houve seu desencarne há mais de 20 anos, né? Em 2018 eram 15, 16 anos. E eu nunca tinha sonhado com a minha tia, né? Em sonhos eu nunca sonhei que ela viesse para mim. E quando eu comecei a estudar aos pouquinhos a doutrina espírita, eu tive um sonho que eu achei assim, para mim, na minha fé, no meu acreditar, falei assim, é esse o caminho. Eu imaginava assim, eu, cristiano, subi uma ladeira com as ruas estreitas, bem estreitas, e um monte de crianças à frente correndo, e me puxando. Vem, tio, vem, tio. E eu não sabia para onde ia. Eu ia subindo o morro, a rua cada vez mais, uma ladeira, né? Mas às vezes mais o beco estreito, estreito, estreito. Quando eu cheguei lá no alto do morro, eu entrei numa casa bem simples, mas aquela casa bem confortável. E de um lado estava Chico Xavier, que eu nunca tinha sonhado com Chico. Do outro lado, Do outro lado estava Divaldo Franco, que eu nunca tinha sonhado com Divaldo Franco. Ainda estava conhecendo quem era Divaldo Franco. E lá no meio estava minha tia. E quando a minha tia me olhava, ela falava assim, até que enfim você chegou. Eu fiquei assim, aí eu acordei. Como assim? Né? Porque assim, são pessoas que eu ainda estava conhecendo, né? O Chico, que já havia desencarnado, né? O Divaldo, ainda vivo, né? Ainda é encarnado entre nós. Isso foi em 2018, 2019. E a minha tia com eles. E minha tia sempre foi católica, né? Então a minha tia nunca foi para conhecer um outro segmento religioso, um outro estudo, muito menos a nossa doutrina espírita. Ela tinha pouco conhecimento. Nem sei se ela conhecia, né? A doutrina espírita, né? Essa nossa que a gente estuda Kardec. E eu acordei surpreso, né? Então, para mim, esse sonho foi, eu estou no caminho certo. Sim. E ao comentar isso com uma amiga minha que já há bastante tempo estudando de espiritismo, eu falei assim, o sonho que você teve foi muito bom. Então, se você acredita que é esse o caminho e você se sente bem, segue ele, né? Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, como na Bíblia, né, que Jesus nos diz, os nossos irmãos, o caminho para Jesus é estreito, não é aquele caminho largo, né? O caminho largo tem as facilidades, tem as vaidades,
Tem tudo que a gente conhece no mundo, mas que a gente não precisa carregar conosco, né? E a porta estreita é aquela que leva ao nosso caminho. Temos os nossos desafios, tenho os meus desafios, né? Mas que, graças a Deus, até desde então eu venho seguindo na casa. Mas esse sonho é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça e eu sempre quis compartilhar, né? Já colocando assim, os sonhos a gente tem que analisar o que a gente sonhou, se aquilo foi uma coisa do dia a dia ou algo que a gente quer tanto, né? Mas que há mais mistérios no sonho. E essa foi uma forma de poder fortalecer mais a minha fé e continuar na doutrina espírita. Depois eu conto outro sonho, mas não meu. Então, em Mateus 17, versículo 14, nos diz: pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São palavras de Jesus. Que montanhas são essas que carregamos? Porque a gente, no sentido figurado, a gente vê montanha, como eu vou ter uma fé e aquela montanha, aquele pedaço de terra vai de um lado para o outro? Como eu vou ter a fé que o mar vai se abrir e eu vou passar por ele? Como eu vou ter a fé hoje e eu vou, como os nossos irmãos já no mundo espiritual, volitar, Volitar não anda, ele vai flutuando. Como eu vou fazer isso através da fé? Só que o nosso pensamento ele é muito poderoso. E essas montanhas que Jesus nos traz, ela quer dizer tudo que impede aquilo da gente progredir. É a nossa maledicência, o medo de fracassar, a ansiedade, a angústia, a paralisia das ideias. E isso, a gente paralisando as nossas ideias, a gente acaba paralisando o corpo e acaba paralisando a alma, nos levando à depressão. Então, se a gente se entrega ao medo, ao fracasso, eu tenho um amigo que, no momento, ele está passando por uma crise de ansiedade que é muito difícil. É muito difícil. O quanto eu falo assim, você não pode ir daqui até ali na padaria na esquina, porque a gente só tem... Se a gente passar por aquilo, a gente tem... A gente sabe aquela sensação, E a pessoa diz assim, eu não consigo ir, porque eu tenho medo de chegar ao portão. Eu tenho medo de ver pessoas. E eu falei assim, nossa, eu não sabia que era assim tão desafiador, tão difícil. Eu falei assim, pois é, da pessoa de mudar, vamos juntos, dou a mão, a gente vai. Eu disse, não vou, eu não consigo. E ela começar a chorar porque tem medo. E o corpo dela estremece, porque ela não consegue botar um pé à frente para poder caminhar, mesmo acompanhado. Então, quando a gente fala assim de empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito desafiador, é muito difícil. Então, muitas das vezes, a gente precisa apenas ouvir aquela pessoa e se colocar à disposição dela, Como eu falei assim, o que você gostaria que eu fizesse para tentar te ajudar? Nada, só fica do meu lado, só aperta a minha mão. Então, assim, é muito difícil. E eu falei para ele assim, Paz, você conhece as palavras de Jesus? Vamos um dia na minha casa espírita, fica à vontade, você não precisa aceitar tudo de uma hora para outra, mas conhece, porque o que você passa pode te ajudar. Eu não quero fazer, mesmo porque é totalmente longe do que a nossa doutrina não faz proselitismo, ela não quer fazer uma lavagem cerebral, que lá você vai ser salvo, lá você vai ser curado, lá você vai conseguir riqueza material. Mas que é para você se conhecer, entender os seus medos e perceber, mesmo que você saiba da presença de Deus e Jesus, perceber que nós estamos a te ajudar, de vencer esse medo, Mas é um passo de cada vez. Então isso a gente acaba falando das montanhas, e essa ansiedade e angústia acaba paralisando o corpo. E se ele está o corpo paralisado, para se movimentar até o portão, quem dirá de vir até aqui? Para ele poder entender as suas dores e poder até mesmo libertar a sua alma dessas dores. Então, nisso, no medo, no choro, o medo do amanhã impede da gente enxergar a solução, a luz, a nossa vitória sobre essa doença, a depressão, ou a angústia, a tristeza, e que a espiritualidade maior, que é Deus, sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Tá? Como palavras com fé, a gente tem Provérbios, e eu gosto de falar assim, que a fé, o testemunho dos amigos falando, ela fortalece a nossa fé para o outro e acaba encorajando os outros. E em Provérbios 16, é algo que eu, há um tempinho atrás, quando era mais jovem, eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade, lá atrás. Mas não foi
o FRJ não, tá? Porque eu não sou tão inteligente assim. Mas, enfim, eu sempre acreditei que eu queria fazer a faculdade, né, na época. Porque eu não queria continuar morando onde eu morava. Eu falei assim, não, e nem por vaidade, eu quero ser o primeiro. Mas que eu queria melhorar a minha condição de vida e melhorar a condição de vida dos meus pais. E numa parte de provérbios que eu sempre gosto de falar, e sempre que for no meu trabalho da faculdade, o estudo da pós também, eu coloquei a seguinte passagem, e que eu sempre repito para mim a cada dia no trabalho. O homem faz seus projetos, mas a resposta vem de Deus. A pessoa pode achar que a sua conduta é certa, mas é Deus quem examina as consciências. Confia a Deus o que você faz e os seus projetos se realizarão. Então, isso é fé. Como eu vou dar um passo à frente, quem vai me ajudar? Então, eu tenho a certeza de que Deus está ao meu lado, está comigo para me ajudar. Essa passagem me ajuda muito. Porque senão eu vou fazer e Deus vai me ajudar, né? Eu já ouvi a leitura assim, a gente ter fé é a gente colocar os pés sem saber o chão, porque ali a gente tem certeza que Deus vai nos apoiar. Então, essas palavras me fortificam, né, para a gente começar a caminhar, né, em toda dificuldade, seja no estudo, seja no trabalho, e que a gente é importante, antes de qualquer projeto nosso, a gente colocar nas mãos de Deus. Meu Deus, eu preciso fazer isso, me ajuda, me protege. Meu filho, meu esposo, minha esposa, né? Eu preciso vir ao centro, estudar mais, aprender mais um pouquinho, ser mais tolerante, ser mais paciente. Me ajuda? Eu confio esse projeto em tuas mãos, me ajuda, né? Mas a gente tem a nossa responsabilidade, a gente tem que saber que a ajuda também é nossa, né? A nossa casa fica aberta, os estudos, Deus nos ouve, nenhuma prece passa despercebido, mas que cabe a nós, a nossa atitude, de poder ter a força de vontade, como Kardec falou, né? Perguntou aos nossos irmãos do Livro dos Espíritos, o que falta para mudar no ser, né, no ser humano? Não sei se faz a palavra, me foge, mas que os Espíritos falaram, vontade. Então basta um mínimo esforço que a gente consegue fazer essa mudança, né? Então esse é a gente ter fé. Eu vou mudar porque alguém vai me ajudar. Deus, Jesus, Maria Santíssima, nossos irmãos benfeitores, Padre Germano, e o homem que ajuda o outro homem, né? Então a gente precisa do nosso irmão, da nossa irmã para nos ajudar. A gente precisa se comunicar, precisa ser solidário e estar aberto a isso. Em Mateus, versículo 25, aliás, capítulo 6, do 25 ao 34, diz assim, por isso que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer 1 só centímetro a custo de se preocupar com isso? E no capítulo 31 ele completa. Portanto, não fiquem preocupados dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas, né? As pessoas que não têm fé, né? Os pagãos antes que não tinham um seguimento, não seguiam a Jesus, a Deus. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Então, depois de ver esse parte, eu lembrei desse meu amigo novamente, quando ele falou, Deus já sabe das nossas dificuldades, por que pedir a Ele? Né? E essa passagem nos diz, né? Por que a gente se preocupar com o dia de amanhã? O que comer, o que vestir, porque Deus já sabe das nossas necessidades. Só que mais à frente, o capítulo nos fala que se a gente pedir com fé, a gente será atendido. E aí? E essa controvérsia? Eu peço ou não peço? Né? Eu peço ou não peço? Né? Mas assim, eu vejo que da gente do pedir, não pedir exagerado. A gente tem as nossas dificuldades. Quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem pressa. Vê as nossas preocupações de dinheiro de aluguel, de ajudar um filho, de pagar uma escola. Tem as nossas preocupações, né? Porque até mesmo uma vez foi questionado ao nosso irmão Antônio, que eu sempre falo dele, agora ele falando, que ele é direto e reto, né?
que lá atrás no deserto o povo clamava e pediu e caiu maná do céu e todos se alimentaram. E o Antônio fala assim, imagina os dias de hoje. Temos muitas pessoas que não querem trabalhar. E se caísse o maná do céu, ninguém mais iria trabalhar. E aqueles que trabalham também não iriam mais querer trabalhar. Porque para que eu vou me matar no trabalho se eu vou ter do céu, de graça do céu, né? Então tudo foi pelo seu tempo. E o maná nessa época no deserto foi para fortalecer a fé do povo, para continuar a sua caminhada durante 40 anos no exército. No exército não, no deserto. 40 anos no deserto. E a gente, para caminhar para a casa espírita aqui, para ficar 1 horinha por semana, 1h30. Então, olha o tamanho do desafio da gente. Quantos bônus horas ele já tem à nossa frente, né? Sem contar, será que não éramos uns de nós que estávamos lá atrás, né? Mas, importante é o fortalecimento da fé, né? Imagina. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Confiança no Pai. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E quem bate a porta, lhe será aberta. Então, o Mestre Jesus nos diz, peça. Peça que o Pai te atende. Mas peça com fé, peça com vontade. Peça com merecimento. Né? E a gente lembra do livro de Jó, né, a qual ele cria muito em Deus, tinha toda a sua confiança em Deus, até que ele foi tentado. Porque falava assim, não, o Jó, ele só acredita em você, Deus, né, que na época, segundo a Bíblia, era uma figura de um demônio, né? Fala com Deus, ele só confia em você, acredita porque você deu tudo para ele, deu riqueza, prosperidade, filhos, esposa, saúde, tira tudo dele para ver se ele vai existir, se ele vai continuar com você. E Deus tirou como prova, mas Jó continuou. Doença no corpo, animais morreram, perdeu propriedades, a esposa o recriminava, os amigos o julgavam, e mesmo assim ele não perdeu a fé em Deus, ele continuou acreditando em Deus. Ele não questionou a Deus. Então o livro de Jó nos exemplifica como a fé, como a gente tem que ter a fé em Deus e não desistir diante das nossas provações, das nossas atitudes do dia a dia. Né? E o testemunho de cada um de nós, como eu fui falando, o testemunho ele fortalece a fé, né? Fortalece a nossa fé e fortalece a fé do nosso irmão, da nossa irmã. Isso é muito bom. Como falei do outro sonho, há alguns anos a minha prima de 21 anos teve a sua desencarnação de maneira rápida e seus pais não são da doutrina espírita. E eu mesmo aqui, né? Não que eu tenha que ser merecedor de saber, mas que eu não cheguei a sonhar com minha prima pouco tempo depois. E minha irmã, que não é adepta do espiritismo, sonhou com essa minha prima que havia desencarnado. E me perguntou, o que eu falo com... Aliás, minha prima, né? Porque é filha da minha prima. O que eu falo com a nossa prima, né? A mãe. Será que eu devo contar o sonho? Eu falei assim, conta. E a minha irmã contou para a nossa prima, a mãe, que falou assim, eu sonhei que o nome dela era Viviane, que eu falei assim, fala para os meus pais não se preocuparem comigo. Eu estou bem, eu estou melhor agora. Para eles não se preocuparem e seguir a vida bem. Esse foi o sonho que minha irmã teve e que contou. Naquela mesma semana, 2 irmãos da mesma igreja falaram um sonho semelhante a ela. Eu sonhei com a Viviane e ela me falou, fala para meu pai e para minha mãe para eles ficarem bem. Eu estou bem, para não se preocuparem. Gente, então assim, e eu não recebi o sonho, não recebi o recado, também não tinha essa pretensão, mas, assim, então pessoas, né, de outra denominação da mesma igreja da minha prima passou essa mensagem para ela. 2 pessoas diferentes. E eu acredito muito, porque a minha irmã, muito também, hoje ela não segue uma religião, né, assim, de frequentar a casa espírita ou frequentar uma igreja, mas que ela com certeza tem a sua oração em Cristo Jesus, todos os dias faz a sua oração, mas que não frequenta um templo, mas o templo, o que importa é o nosso coração, né? Importa que Deus esteja dentro do nosso coração. Então, eu acredito muito nessa mensagem dela ter passado para minha prima, porque foi confirmada por outras 2 pessoas que não conhecem a minha irmã, foram distantes. Então, esse testemunho acho bacana para a gente escutar, né, e transmitir a outras pessoas. Aos nossos irmãos benfeitores, eles nos dizem pelas instruções, pela fé, amar a Deus, mas sabendo por que o amamos.
Crede nas promessas, mas sabendo por que acreditamos. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Né? Os milagres, a gente na doutrina espírita, a gente não acredita em milagres, né? Porque tudo é consequência das nossas responsabilidades, dos nossos atos. Então a nossa melhora da nossa saúde, o equilíbrio das nossas ideias, o milagre de Jesus, eu vim na casa espírita e melhorei, é um milagre. Sim, um milagre, não necessariamente na palavra, mas assim, a transformação, porque você naquele momento foi tocado ou tocada na palavra e quis, naquele momento, disse, não, eu vou mudar, eu vou me transformar. Né? E muitas das vezes a gente recebe aquele, como se diz, né? A gente vira aquela chave, fala assim, não, eu vou fazer diferente. E às vezes, e muitas das vezes, quando a gente força a nossa fé, a gente força nessa continuidade dos estudos, as coisas acontecem que a gente nem percebe. Né? A gente passar por uma situação que a pessoa fala assim, nossa, você não reagiu, você nem se chateou porque a pessoa falou isso, você, não, porque você já levou, já não te aborrece mais, né? Lógico que isso é um desafio do dia a dia, da gente tem que praticar mais e mais, né? Assim como a fé, a gente tem que exercitar a nossa paciência. A fé e o agir. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve se entorpecer. Mande todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé, facultada na esperança, realiza as promessas do Senhor. Lembremos-nos da esperança ao qual nosso Mestre Jesus nos ensina. Sejamos honestos e questionamos em nosso íntimo a causa da situação e entendermos a lição do momento. Sejamos fortes e perseverantes na fé. A fé, como a gente faz essa ligação com Deus, com Jesus, com a espiritualidade? É através da prece. Né? E no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 27, Pedi e obtereis, nos vem o significado de a eficácia da prece, que Marcos nos diz, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. A quem conteste a eficácia da prece, com fundamentos no princípio de que, conhecendo a Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir, que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa o filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura? O que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Isso que o meu amigo me falou. Não adianta pedir emprego, ou pedir saúde, ou pedir uma casa maior. A gente tem que pedir com sabedoria, pedir sabedoria, pedir sabedoria. Então, a gente pedindo com confiança essa coragem, né, a paciência, a resignação, que a gente fala muito no Espiritismo, né, a resignação, né, a resiliência, a nossa capacidade de cair, escorregar, mas levantar de novo. Essa é a resiliência, a resignação. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, né, para a gente poder filtrar aquilo e somente guardar o que é bom. Porque a gente pode ouvir muitas coisas, em todas as partes, mas a gente tem que aproveitar o que é bom e o que não for a gente deixar de lado. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades,
mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Deixa eu voltar que ficou confuso? Perdão. O que Deus lhe considerar sempre, se nós o pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também nos considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade e com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres, sem despender o mínimo de esforço. Está no capítulo 25, itens 1 e seguinte. Então, meus irmãos, eles dizem, né? A gente pede ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade, dos espíritos amigos, de Germano, mas depende da gente, né? Porque seria muito fácil a gente pedir e, eu preciso disso aqui, e não fazer nada, né? Eu preciso melhorar a obra da minha casa, e não trabalhar, não fazer nada, ou acha que vai vir cair tijolo por tijolo no seu quintal para você construir uma casa, né? Eu preciso melhorar minha fé, minha confiança. Será que quando vier algum irmão bater a minha porta para conversar comigo, para falar da Bíblia, eu vou receber? Será que eu vou ter a disposição de vir na casa espírita para ouvir a palavra de Jesus? Será que eu estou comprometido em não, eu vou estudar um pouquinho e entender isso aqui. Não entendi, vou ler de novo. Então precisa dos nossos esforços, né? Nós estamos aqui, sempre lembro de um irmão falando, quando a gente está na casa, aqui está na paz, tudo tranquilo, porque estamos todos sintonizados, né? No bem, nos bons pensamentos, pedindo, agradecendo, mas o nosso verdadeiro exercício é lá do lado de fora, né? Então a gente precisa exercitar a paciência, a fé do lado de fora, com quem está do nosso lado também no dia a dia, e que a gente tenha certeza de que Deus, Mestre Jesus, Maria Santíssima, Germano, nosso mentor desta casa, ao nosso anjo guardião, né, ao nosso espírito amigo, está sempre do nosso lado para nos ajudar, né? Então a gente precisa fortalecer essa fé e acreditar de que vai melhorar, né? As promessas de Deus não são vazias, então o que a gente pede demora um pouquinho, mas vem no momento certo. Então que tenhamos todos um excelente final de ano, um excelente Natal. Como os estudos nós tivemos, tenhamos o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença de Jesus, né? E que a gente possa esquecer as mágoas, né? E perdoar o nosso irmão aos poucos e ser perdoado também, porque muitas das vezes o que a gente causa a raiva no outro irmão, que o irmão nos causa a raiva, somos nós mesmos os precursores disso. Então a gente receba Jesus na noite de Natal, que é um significado, é um simbólico, né? Mas que Deus está presente todos os dias de nossas vidas, com paz, união, e que a gente possa começar um 2025 com muita fé, otimismo, esperança, né? Que a gente vai conseguir e a gente vai conseguir. E que Deus nos mantenha unidos aqui, sempre juntos um pelo outro, precisando conversar, a gente conversa, precisando... Não entendi isso aqui na Casa Espírita, pergunta, vem com a perguntinha na outra semana, se eu não souber, vou perguntar quem sabe mais, né? E assim a gente se ajuda. Todos nós estudamos, né? Mas que, graças a Deus, a gente permaneça unidos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de me ouvirem. E a paz de Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigada, Cris. A todos que vão ouvir essa palestra pelo YouTube, né? Tudo que o Cris falou, a gente adoça e endossa. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que vocês escutarem. E se gostaram, né, deem aquele like para que as nossas palestras do SEAB, possam se espalhar pelo YouTube, né? Porque só com a quantidade de curtidas é que aquilo vai aparecendo para outras pessoas. Então, por isso que a gente pede, é importante isso, tá? Então, tchau, tchau, meus irmãos.